Olá pessoal, na aula anterior eu ensinei para vocês como é que a gente faz para criar as referências de apoio para você poder analisar dados do razão geral, né, baseado em atributos de transação, como vendedor, fornecedor, cliente e outros detalhes. Agora, nessa aula de hoje, nós vamos aprender como você faz para criar os relatórios avançados dentro do Oracle Transaction Business Intelligence, a principal ferramenta do Financial Reporting Center, do Oracle Financials Cloud, ok? Aproveita com a gente. Continue conosco até o fim que você vai aprender como se faz isso e vai resolver seu problema de uma vez por todas, ok? Grande abraço. Bora para a aula. É isso aí, pessoal. Vamos então mergulhar a fundo para entendermos como é que nós vamos poder criar esses relatórios e abandonar de vez aquele conceito antigo, aquele mito, né, de termos que ficar fazendo, criando queries para poder capturar dados específicos para transacionais, para nós podermos utilizar na composição de relatórios financeiros. Então vamos então nessa aula descobrir como é que a gente faz para desenvolver isso. Vamos lá. Primeira coisa, criar relatórios com referências de apoio. Na verdade, a ferramenta principal que nós temos, uma delas, a principal dentro do Financial Reporting Center, que na verdade é um conjunto de interface de recursos para relatórios, né, que tem disponível no Oracle Financials Cloud, o Oracle Transactional Business Intelligence vai ser uma das ferramentas mais importantes para a gente poder utilizar nesse processo. E vamos aprender então como é que a gente cria essa análise, tá, do TBI para podermos desenvolver toda a estrutura do relatório que nós queremos ter, do jeito que você precisar, sem precisar ter que desenvolver nenhum tipo de query, sem ter que entrar no nível da programação, ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que você precisa saber, analisando dados do razão por atributos de transação. No vídeo da aula passada, nós aprendemos que você criava, né? Como você faz para criar as referências de apoio que você vai precisar para identificar o tipo de atributos transacional que você quer trabalhar nos seus relatórios. Principalmente, como nós vimos aqui, esses são alguns exemplos, né, de atributos transacionais que são utilizados para análise de saldos de contas específicas no GL. Então, você poderá desenvolver relatórios, né, baseado em informações de categoria do cliente, fornecedor, vendedor, filial, parceria e quaisquer outros que sejam pertinentes em termos de informação, né, quaisquer outros atributos transacionais que sejam pertinentes à sua necessidade. Então, baseado nessa informação, nós vamos conseguir realizar tudo isso. Então, vamos desenvolver agora esse raciocínio para entendermos melhor como é que você pode trabalhar com isso, ok? Então, vamos lá. Métodos de contabilização e suas regras. Nós vimos também da aula anterior, só para recordar, para vocês entenderem bem, que o método de contabilização, dentro da estrutura de contabilidade de sub-razão, que é de onde se originam toda a contabilidade de cada um desses módulos financeiros, nós vamos encontrar o conjunto de regras de entrada e lançamento diário do aplicativo. Na verdade, todo o método de contabilização que é utilizado, ele se baseia nesse conjunto de regras de entrada e lançamento diários do aplicativo. E esse conjunto é composto basicamente de quatro estruturas, que são as regras de linha de lançamento diário, como nós estamos vendo aí, regras de conta, que determinam quais são as condições nas quais vai validar as contas, as regras de descrição e, finalmente, referências de apoio. E são justamente as referências de apoio que nós vamos utilizar para poder compor a estrutura desses relatórios que nós vamos querer criar, dessa análise que nós vamos criar dentro do Oracle Transaction Business Intelligence, ok? Nós aprendemos na aula anterior como nós criamos a referência de apoio. Perfeito. Agora nós vamos entender como é que nós vamos compor a estrutura do relatório utilizando essas referências de apoio. Ok? Vamos lá. Criando relatórios financeiros com referência de apoio no TBI, na prática. Vamos encarar. Bom, pessoal, antes de começarmos, vamos observar sempre, é bom lembrar, que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem nos comentários aqui no nosso canal, que a gente vai procurar atender e responder o mais rápido possível, tá? Agora, se vocês precisarem de mais um suporte mais reforçado, né, para todos os colaboradores que você tem, por exemplo, da empresa, né, pode contratar os nossos serviços de mentoring online, nosso serviço de mentoria tecnológica online. Nós temos condições de fazer toda a conexão, né, direta com os seus colaboradores, para fazer todo um trabalho de acompanhamento, suporte, apoio que ele precisa, para desenvolver e orientando como ele faz para criar esses recursos e outros mais avançados ainda,
né, utilizando os recursos que nós temos dentro do Oracle Financial Cloud, ok? Então vamos lá. Primeiro passo que você vai fazer é acessar o aplicativo menu principal na área de ferramentas e dentro de ferramentas você vai clicar em relatórios e analíticos. Abre-se então a área principal de acesso onde você vai poder criar relatórios ou analíticos. Vamos então criar uma análise, né? Clicando em Create Analysis no Content e selecionamos qual a área de assunto que nos interessa. Nesse caso, quando nós vamos criar uma análise para formular um relatório específico utilizando as nossas referências de apoio que nós criamos, então nós selecionamos na área de assunto, Subject Area, Subledger Accounting, Supporting Reference Real Time, ok? Ou seja, dados de referência de apoio em tempo real. Em seguida, nós observamos que a partir do momento que se você clica para acionar esse processo de criação, de análise, ele abre um wizard para nós, onde o primeiro passo do wizard é justamente seleção de colunas, tá? Que você vai selecionar. E para isso, nós vamos de novo, né, na Subject Area, ou seja, áreas de assunto, e vamos clicar para expandir o Subledger Accounting Supporting Reference, ok? Em seguida, dando continuidade ao nosso wizard, observamos a seguinte questão. Selecionamos expandir o item origem de lançamento para podermos acrescentar especificamente o que? O nome da origem do lançamento do usuário. É o primeiro campo, a primeira coluna que nós vamos colocar nessa nossa análise para a gente poder cruzar os dados, ok? Então você seleciona, expande o Journal Search, que é a origem de lançamento, e depois selecionamos Journal User Search Name, que é o nome da origem de lançamento, e clicamos na seta para jogar no quadro ao lado, que é o quadro de colunas selecionadas. Em seguida, vamos expandir agora o Ledger Set, ou seja, o conjunto de livros, e dentro dele nós vamos selecionar o campo, né, o atributo Ledger Name, que é justamente o nome do livro que nós queremos agregar também nessa nossa análise. Em seguida, expandimos o item referências de apoio, saldos detalhados, ou seja, Support Reference Balance Detailed. Nele nós vamos separar, vamos selecionar duas referências de apoio, a número 26 e número 27. Por quê? E vamos clicar com a setinha, com o botão da setinha, para lançá-lo para o quadro ao lado, onde temos as colunas selecionadas. Com isso, selecionamos as duas colunas. Supporting Reference Balance 26 e 27. Por que 26 e 27? Porque no 27 nós temos já previamente gravado, nesse caso, configurado para expor justamente a trazer, né, carregar as informações atualizadas sobre o tipo de empréstimo. Então, nesse momento, nós vamos criar uma análise baseada em empréstimos referente à área de varejo. Então, nós vamos utilizar essa referência de apoio, que é 27, que contém a informação referente ao tipo de empréstimo. E 26, que seria a referência que consta, onde carrega as informações da origem, originador do empréstimo, ou seja, de onde vem esse empréstimo. Vem da filial A, filial B, da loja X, da loja Y, é exatamente daí que vem a informação da originador daquele empréstimo, ok? Então, vamos acompanhar. Para você poder manter o seu trabalho organizado, você vai clicar sobre essa referência de apoio número 27, clica no botão, né, efetivamente editar, e aí nós vamos abrir as propriedades da coluna e você vai colocar o respectivo nome. Loan type, ou seja, tipo de empréstimo, ok? Para deixar mais claro a seleção de cada um desses campos de informação. Em seguida, realizamos o mesmo procedimento, clicamos na referência de apoio número 26 e clicamos no ícone da canetinha para editar e vamos às propriedades da coluna e nomeamos convenientemente com o nome de Loan Originator, ou seja, o originador do empréstimo, ok? São os dois campos de informação de atributos de transação que interessam para a gente especificar e depois filtrar no nosso relatório. Então, na continuidade, vamos acrescentar mais campos para essa nossa análise. Vamos lá expandir o GL Account, ou seja, a conta do GL, e vamos clicar em segmentos concatenados
para carregar a informação das contas respectivas que estão vinculadas a essas transações. E depois selecionamos moeda do livro e em seguida transportamos também a moeda do livro Ledger Currencies para as nossas colunas selecionadas. No processo análogo, nós selecionamos agora e expandimos a área de assunto time, ou seja, tempo, para podermos separar o que? Selecionarmos o nome do período contábil que nós queremos que ele cruze também no nosso relatório. Selecionamos então, na sequência, né, também referente a saldos de referência de apoio, né, expandindo o saldo de referência de apoio, a gente vai lá para buscar também informações referentes ao quê? Ao saldo de período, a débito e a crédito de cada uma dessas transações. Então, com isso, nós constituímos um conjunto de informações, ou seja, nesse caso, um conjunto de colunas que vão fazer parte dessa nossa análise que nós estamos criando. Ok? Então, vamos lá. O próximo passo no Wizard, ele vai pedir para a gente selecionar as views. Então, damos um nome para a nossa view, Supporting Reference Balances by Low and Type Originator, e depois, na sequência, clicamos em Next, ele vai indicar para a gente uma possibilidade no próximo passo do Wizard para a gente digitar a tabela, onde nós estamos vendo aqui as colunas que nós selecionamos, mas nós vamos trabalhar exatamente com essa, está correto, então não há alterações. Clicamos no botão Next para dar continuidade, ok? Em seguida, vamos adicionar um filtro para essa view, baseado no nome do livro razão. Então, clicamos e adicionamos Ledger Name e adicionamos outro filtro também, criamos mais um filtro, baseado agora no journal, no nome da origem de lançamento do usuário, ou seja, Journal User, né, Search Name, ok? Vamos lá. E aí, nomeamos o valor correspondente, né, identificamos o valor no caso do livro, né, o nome do livro razão. Vamos especificar que é para o livro OFS Ledger do USA e referente a o nome da origem de lançamento do usuário, nós vamos trabalhar com empréstimo de varejo, ok? Então, carregamos o campo, nos campos correspondentes e depois em seguida clicamos em Next, melhor, clicamos em Submeter, porque nesse momento nós vamos finalizar esse processo de seleção das informações e vamos clicar em Submeter. Em seguida, ele vai perguntar para nós aonde é efetivamente qual é o nome que nós queremos dar para essa análise. Então, nós vamos nomear essa análise no campo indicado e em seguida vamos clicar na pasta para indicar em qual pasta nós queremos salvar, né, essa nossa análise que nós acabamos de criar. Basta clicar nesse processo, depois clicamos no botão Submit e aí ele efetivamente vem com a janela de confirmação, nós confirmamos OK e aí está salva a sua análise financeira, ok? Baseado nessas referências de apoio. Então vamos acompanhar agora, fica fácil para a gente poder visualizar essa nossa análise, basta a gente expandir a pasta My Folder, selecionarmos o nome da nossa análise, né? Retail Load Supporting Reference Analysis, e em seguida clicamos sobre ela e clicamos na opção View, visualizar. E aí ele abre para nós, nós temos condições de ver, né, melhor, e para enxergar melhor, vamos clicar aqui na setinha à direita da janela para ele expandir toda a janela, nós podemos ver com clareza. Está aí as duas colunas acrescentadas, que são atributos de transação, tipo de empréstimo e originador de empréstimo. Ele fez um filtro de todas as transações que dizem respeito a o nome da origem, que é empréstimo de varejo, referente ao Ledger OFS Ledger USA, que foi selecionado, ele traz para a gente quais são as contas que nós temos aí, tá? A conta do GL, e os respectivos saldos, baseado no nome do período contábil identificado em cada caso. Com isso, nós conseguimos efetivamente criar uma análise e um relatório próprio, up-to-date, porque esse relatório captura os dados em tempo real, para nós podermos acompanhar todas as transações já desta vez listadas na nossa análise, né, nesse nosso relatório, baseados nos atributos de transação, tipo de empréstimo e originador de empréstimo. Na prática, vocês vão poder selecionar quaisquer tipos de atributos de transação que vocês desejarem. Pode ser, como falei, por tipo de cliente, classificação de fornecedor,
entendeu? Pode ser por unidades, pode ser por filiais, quer dizer, aí vai de acordo com a sua necessidade. O procedimento é o mesmo. Primeiro, como nós vimos na primeira aula, você vai preparar a sua referência de apoio com o dado, tipo de dado que lhe interessa, e depois é só vir aqui no OutBI e formalizar efetivamente a sua análise, criar a sua análise e separar seu relatório. Tá aí, pessoal. Então, nessa aula de hoje, ficamos por aqui. Um grande abraço e continue com a gente nesse estudo que vem mais novidades na próxima videoaula. Um abraço!